Oi, bom dia, Mariela. Tudo bem? Tudo bem? Então, você vai apresentar o teu trabalho sozinha? Oi, bom dia. Bom dia. Ô, você vai apresentar o teu trabalho sozinha ou com alguém? Não, eu vou apresentar com a Jéssica Caldas e a Aham, Marcela. tá. Daí nós já vamos começando aí as apresentações, tá Tá bom. bom? Elas devem estar entrando já também. Aham. Ô, Mariela, o trabalho valia quanto? Ai, deixa eu ver aqui, prof, está anotado. Eu acho que Peraí. era 2, né? Eu também tenho anotado. Ahn, deixa eu procurar aqui. É, Senão eu olho lá na minha anotação. Ah, tá aqui, peraí. ai, aqui, olha, do trabalho eu não tenho, prof. Eu Tá, eu não já sei vou olhar lá. o que é, só não tenho. Deixa eu olhar lá no plano de ensino, espera aí. Tá, Vocês podem já se arrumando, que tá. daí vocês vão ser os primeiros. Ah, então tá bom. Porque a Jéssica tem que compromisso, Sim, tá? Podem ir se tá. organizando aí. Bom dia, prof. Oi, bom dia. Então, Bom vamos nos dia. arrumar aí. Deixa eu só achar aqui. A Marcela que não. Esperar um pouquinho, né? Ver se ela entra. Ó, eu tô falando com a Marcela aqui, ela já tá entrando, tá? Daí a gente já começa. Ótimo, já podem se organizando aí. Eu já Aham, avisei no grupo, nós já vamos começar, tá? tá. O pessoal está chegando. Então vamos lá. Deixa eu só olhar lá no plano de ensino. As bonitinhas. Oi, bom dia, Bom meninada. dia. Tudo bem, Ai, amada? amada, já tô louca atrás de vocês aqui. Enlouquecida já. Meu Deus, prof, tem um minuto para Ah, nós, não, é que calma, se nove. vocês soubessem, se vocês soubessem que nós não respiramos mais, está proibido até de respirar. É Pense, é verdade. mãe. Ontem uma mãe deu aula o dia inteiro para a filha dela. Meu celular pipava o dia inteiro. Ai, não. Pelo amor de Deus, E né? você vai dizer o quê, né? Ainda bem que a mãe ficou dando aula para a filha. Ó, cadê É. a... Então, seminário. Deixa eu só passar aqui as notas. Aqui, ó. Então, a avaliação vale de 0 a 6 pontos. A participação nas aulas, né, referente ao AVA e as lives, né, vale 1 ponto, e o seminário 1 ponto, e o projeto de melhoria 2 pontos. Tá ok? Então, o trabalho hoje, ele vale de 0 a 1 ponto, tá bom? Então, se der tempo, se nós não nos alongarmos muito, eu vou dar continuidade, eu vou dar aula, senão o conteúdo que eu postei para a aula de hoje, que é bastante coisa, que é sobre os métodos de avaliação, de alfabetização, eu deixo para a próxima aula. Só que lembrando que semana que vem não haverá aula, né, que é feriado. Então,
nós estamos com problemas bem sérios de calendário, tá? Eu sei que, de repente, vocês já estão, né, querendo dar adeus para a faculdade, mas nós temos que vencer aí as apresentações, né, e o conteúdo, e há bastante conteúdo na nossa disciplina, tá? Então, o trabalho vale de 0 a 1 ponto hoje. Quem vai apresentar primeiro vai ser o grupo da Mariela, da Jéssica e da Marcela, que a Jéssica tem um problema pessoal aí para resolver. Então, vale 1 ponto. Vocês apresentam, daí se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, e eu faço os comentários, e quem quiser fazer algum comentário, e depois nós partimos para os próximos. Ok? Alguém quer fazer algum comentário, meninada? Tá tudo certo? Então, vamos lá. Já está gravando. Vocês escolheram qual tema, meninas? Já Só um vai minutinho, aparecer. Abre. Tá bom. Tá iniciando aqui, só vou deixar o meu áudio aberto. Você consegue deixar naquela tela grande? Ai, Assim? nossa, eu só Tá. enxergo a metade da tela, mas... Ué? Peraí, todo mundo... Não sei se tá todo mundo vendo. É só a Pra mim- metade. Só um minuto, então. Eu vou desligar o meu Acho que tem que microfone deixar agora, assim, então vou Marcelo. deixar vocês. Oi? Eu acho que do outro... Nossa, Vou ver aqui. Só um minutinho. Agora tá a tela inteira. Pra mim não tá aparecendo nada aqui, amiga. Agora tá quase, peraí. Só um minuto. Agora está a tela inteira. tá. Uhum. Pra mim deu certo. Pra você já deu certo? E pras meninas estão vendo também? Problema, pode Sim, deixar assim beleza. mesmo. Tá. Então, o título do nosso trabalho é Professores em Meio à Pandemia. Nosso trabalho foi feito por mim, Jéssica Caldas, Marcela Juliana e Mariela Portugal. Introdução. Então, a gente considerou, né, esse cenário atual em que está meio a uma pandemia, e a gente percebeu a necessidade de realizar um questionário com professores para ver como está o profissional e o emocional desses professores nesse momento. Vou dar ali, amiga, para fundamentação teórica. Aí a gente fez um questionário, né, para ver como está, como eles estão atuando tanto na rede de ensino pública ou particular, e como está a saúde emocional, a formação desses professores, se eles estão tendo formação continuada, e qual que é a expectativa para voltar às aulas, né? Aí, nossa fundamentação teórica. Então, em março, para ser mais preciso, dia 11, a Organização Mundial da Saúde declarou que o Covid-19 havia se tornado uma pandemia. E, então, esse problema todo que está acontecendo levou à suspensão das nossas aulas, né? Milhões de alunos estão sendo impactados por causa disso, né? Então, a partir daí, as escolas estão implementando diferentes métodos, cada uma dentro daquilo que a comunidade escolar pode receber essas aulas. Pode passar, amiga. Fundamentação teórica 1 de 2. Aí, as preocupações são muitas, né? Porque alguns professores não recebem o retorno desses alunos, tem diversas questões, né? Porque, que nem da escola
privada, tem algumas que estão tendo aula, mas da escola pública, né, os alunos assistem, então os professores não têm como saber ao certo como que está o desenvolvimento dessas crianças, né? Pode passar mais uma, amiga? Então, daí não se sabe quando que voltará, né, as aulas presenciais, embora a gente já pode sentir o impacto que isso está causando na educação, tanto das crianças, o impacto é grande, quanto da vida dos professores, que também estão fazendo, muitos estão fazendo até o que não tinham habilidades para fazer. E a formação dos professores, às vezes, também não tem essa formação para estar dando essa aula, então os professores estão tendo que se virar, todo mundo está tendo que pegar a internet, coisa que às vezes não estavam, né, dentro do que era para estar acontecendo. Então, esse impacto surgiu e está nascendo também novas ideias dos professores, os professores estão se reinventando. E quanto Aí, às amiga, agora ações, começa. quanto às As ações, a ações. gente realizou um levantamento. Vocês estão me ouvindo bem? Consegue Sim. me ouvir? Tá, obrigada. Quanto às ações, a gente realizou esse questionário, como a Jéssica falou, e para a gente levantar os dados, a gente encaminhou para alguns professores e a gente teve o retorno de 80 professores, para ser exato, né? E a partir disso, a gente conseguiu analisar tanto o desenvolvimento profissional dos profissionais, quanto a saúde emocional deles diante da pandemia, né? Ele é o modelinho do questionário, de uma entrevista, né? Então, ali, qual rede de ensino você atua, como tem sido a sua experiência de trabalhar com ensino à distância, como que você classificaria a sua saúde emocional neste momento em comparação ao seu período anterior de pandemia. A sua rede de ensino, ela tem oferecido formações para o profissional atuar nesse momento de pandemia, devido à distância. E a rede de ensino, ela oferece a formação continuada. E, para finalizar, a gente fez a pergunta se o profissional estava otimista quanto à volta às aulas. Próximo slide. E aqui, quanto às questões, a gente realizou daí um gráfico, né, para a gente conseguir perceber melhor como que se trataria das respostas, né? Então, a gente percebeu o quê? Que grande parte dos professores, 54 professores, responderam que eles eram de instituição pública. Então, isso gerou até nós esperávamos que a grande maioria fosse profissionais de rede privada. Porém, não. Porém, o que aconteceu foi de rede pública. Então, algumas respostas houve impacto devido a isso. 22 professores, eles atuavam na escola privada e 4 professores responderam que, tanto na rede pública e na particular, eles atuam. Então, eles estão tendo 2 trabalhos ali, né, se a gente for perceber. E como que tem sido a experiência, né, desses profissionais de trabalhar à distância? A gente colocou ali, de 0 a 10, quanto você classificaria? E a pontuação máxima que a gente percebeu foi o 5, né, que 15 professores responderam, como vocês conseguem observar aqui, e o 7, 17 professores responderam. Os demais professores, eles responderam todos no 2, 2, 0, 3, 4, 9. E teve apenas uma pessoa que respondeu que a experiência dela tem sido 10, tem sido ótima. Então, a gente meio que classificou assim, que as pessoas que responderam 5, elas estão ali na média, então elas consideram que o trabalho à distância tem sido mediano. Então, para elas, está sendo médio. E no 7, a gente colocou como
uma experiência que está sendo considerável boa, porque se os profissionais tivessem colocado 8, 9, aí a gente poderia estar aqui dizendo, olha, os professores têm achado que a experiência deles quanto o trabalho à distância tem sido bom, tem sido ótimo, porém não, né? Então, e os demais professores, eles responderam, assim, alguns que estão meio que insatisfeitos e outros estão ali equilibrados. Quanto a como que você classificaria, né, a saúde emocional neste momento em comparação com o período da pré-pandemia? Então, como que é a saúde emocional do profissional nesse momento, comparando o anterior, antes, como que era a sua saúde? E 44 pessoas responderam que a saúde emocional consiste em estável e boa, porque eles responderam entre 5, né, aqui, 5, 6, 7 e 8. Então ficou uma comparação bem alta, ficou equilibrado, né, nessa resposta. Então a gente colocou de 5 a 8 por conta disso. E 36 dos professores, eles responderam que estão abaixo da média. Então, para eles, a saúde emocional deles está abaixo da média. E levando ali um comparativo, né, que a gente percebeu que grande parte dos profissionais, eles são de rede pública e apenas 20 e pouquinhos ali, eles são da média, então a gente pode meio que deduzir que esses 36 professores que responderam abaixo da média são de escola particular. Por quê? Porque a escola particular acaba que alguns professores que a gente teve contato, conversou, eles falaram, olha, eu não tenho tanto apoio assim. Eu que tenho que produzir aula, eu que tenho que gravar aula, eu tenho que dar aula e depois eu tenho que ficar dando suporte. Então, tudo tem girado em torno daquele profissional. Já na escola pública, não é que a escola pública eles não estejam atuando, porém, quanto a estar dando aula, eles têm videoaula. Então, isso eu acredito que deu uma amenizada, né? E por isso, pode-se meio que deduzir que essas 44, dentro dessas 44 pessoas, são os profissionais de escola pública. E a sua rede de ensino, ela tem oferecido formação para você atuar à distância? 46 das pessoas responderam que sim, as instituições estão oferecendo formação para atuar à distância. Então, aí também foi algo assim que a gente ficou, uau, nós achávamos que algumas instituições não estariam, né, oferecendo, grande parte das instituições, porém, não, eles estão oferecendo para como atuar à distância, né? E 34 das pessoas apenas responderam que não, mas a máxima, né, ficou de que os profissionais estão sim recebendo as formações. Então, eu vou continuar aqui. Continuando aqui com os gráficos, né, sobre a pesquisa. A sua rede de ensino, ela oferece continuamente formações? Então, diante da formação continuada, 56 professores responderam que a instituição oferece uma formação. 8 professores responderam que não, e 16 professores somente recebem essa formação continuada na semana pedagógica. Então, a gente pode perceber, assim, que sem a pandemia, né, eles recebem essa formação, mas que muitos deles agora, com a pandemia, até estão recebendo mais uma formação e um apoio tecnológico do que eles recebiam normalmente quando não estavam nesse cenário da pandemia. Outra pergunta foi se você está otimista sobre a volta das aulas presenciais neste ano. Então, a maioria ali, né, 73 professores responderam que não estão otimistas quanto à volta às aulas presenciais. E somente 7 estão confiantes para a retomada. Então, a gente
não sabe exatamente o porquê, né, que eles estão que não estão otimistas com essa volta. Às vezes pode ser por medo de voltar, até a gente comentou, às vezes até por comodidade mesmo, às vezes tem professores que estão bem assim em casa mesmo dando aula, então a gente percebe que a maioria deles não está otimista com essa volta presencial. Então, quando a gente começou a pesquisa, a gente tinha em mente assim que a gente achava que a maioria das escolas não estavam dando esse apoio, né, para os profissionais. E a gente acabou até se surpreendendo que depois da pesquisa a gente percebeu que sim, que os profissionais e as instituições estão recebendo apoio, estão dando apoio para os professores nesse momento. Então, foi bem interessante a gente fazer a pesquisa, porque a gente acabou concluindo uma coisa diferente do que a gente imaginava, né? E o que mais que a gente tinha falado? A gente ia falar aqui nas considerações finais, até que a Marcela comentou, foi realmente isso, que como a maioria dos professores que respondeu à pesquisa era de ensino público, eles passaram ali uma informação de que eles estão bem, né? Que está tranquilo para fazer esse ensino remoto. E a gente conversando, a gente pensou realmente que pode ser por isso, por ser diferente também a rotina ali, né, do professor de rede pública para o privado, que o de escola particular, eles estão ali todos os dias online com as crianças, né, tendo que dar aula, planejar as aulas e tendo que estar todo dia ali com as crianças mesmo online, que é um desgaste físico e mental muito maior, talvez, do que os que estão na escola pública nesse momento, né? E a gente percebeu também que, considerando o cenário atual, a maioria dos professores entrevistados, eles acreditam que não voltará às aulas neste ano. Então, isso pode ser devido à insegurança, ou como a gente comentou ali, a comodidade mesmo, ou um medo de voltar e estar exposto, né, a esse vírus que a gente ainda nem sabe muito bem como resolver toda essa situação. Aí a gente pesquisou, né, no site da Nova Escola, que a gente achou todo sobre esse cenário da pandemia, porque são referências muito atuais, né, então a gente só conseguiu achar realmente na internet mesmo. E o questionário que a gente fez foi no Google Meet. Qual que foi mesmo, Marcela, que você pegou para fazer o questionário? O aplicativo foi o Google Forms. Google Forms, isso mesmo. Não sei se as meninas querem falar mais alguma coisa para concluir, mas eu acredito que é esse o resultado da pesquisa. É isso, então, muito bem. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Meninada, o que vocês acharam do trabalho das meninas? Ninguém vai dar opinião? Eu achei muito boa a pesquisa, porque é uma situação que a gente está vivendo hoje em dia, né? E às vezes muitos professores estão com essa dificuldade de saber como programar uma aula, como que ele vai fazer com que todos os estudantes consigam compreender, né, o que ele precisa trabalhar. Então é um momento muito difícil, mas que os professores estão conseguindo alcançar bons resultados quando eles se esforçam. Adorei a apresentação. Muito bem, Lilian. Quem mais vai falar? Mais alguém? Então, eu achei excelente ali, a ótima apresentação, né, a Larissa. Eu também, né, excelente apresentação, né, vocês cada vez mais responsáveis, e é isso. Eu acho que é uma coisa que acontece muito na educação e nós temos que cuidar. Ai, ninguém está estudando na pandemia. Para aí, ninguém está estudando? Calma aí, não é bem assim. Ai, os pais não colaboram. A maioria dos meus pais, eu tenho 7 estudantes que eu atendo, com casos gravíssimos, tá? Uma mãe, ela senta atrás do menino, ela abraça ele aqui,
e ele assiste às aulas, tá? Outra coisa, os professores não estão tendo apoio. Não é bem assim. Vocês ouviram a pedagoga da prefeitura falar, tá? E o Estado, algumas escolas particulares, né, estão mais empenhadas, outras menos, tá? Olha, eu tenho que gravar a aula, eu tenho que postar a aula, eu tenho que salvar os retornos num drive, eu trabalho a tarde inteira, né? E eu ainda tenho mães que vão fazer aula de noite, sábado, domingo, e eu não posso entrar na sala. O que que eu faço? Eu fico tão assim de ver elas trabalhando o domingo inteiro que eu entro no particular, e me coloco à disposição. Eu sei que legalmente eu não posso, já fui chamada a atenção, estou correndo o risco de assinar alguma advertência, mas me dá uma ansiedade, né, de ver uma mãe ontem, o dia inteiro dando aula para a menina, e ela é uma fofa, né, ela fica falando nas aulas, ela tem bastante dificuldade de fala, mas ela tenta responder o que eu pergunto, então a mãe filma, me manda, então é isso aí. Tá? A gente Agora, se envolve, né, professora? A gente se envolve com a família, não tem como, né? eu acho assim, ó, que teve muita coisa ruim na pandemia, mas tem muita coisa boa aí. Muitas famílias acordaram, muitos professores se mexeram, tá? Que estava acomodado com o quadro, com o giz, com o livrinho, tá? Então, assim, achei excelente o trabalho de vocês, é inquestionável, tá? Excelente. E eu sugiro que vocês escrevam um artigo sobre isso, tá? Ou para publicar numa revista, né? Ou mesmo na internet, se vocês quiserem a minha ajuda, eu acho que vale a pena, sabe? Escrever algum artigo e até tá passando, porque tem muita gente que tem uma visão muito negativa do cenário, tá? Muito negativa. Eu não tive. Em nenhum momento eu tive uma visão negativa do cenário, tá? Claro, lógico que tem vários problemas aí, mas tem muita coisa boa, né? Se nós olharmos assim, o governo tem que investir na educação, ele não tem mais o que fazer, ele teve que investir na saúde, tá? E vai investir. Quer dizer, tem muita coisa positiva no saneamento básico, porque o saneamento básico ele é muito grave para a pandemia, né? Falta de higiene, de limpeza, tá? A maioria que pegou o Covid não fez a lição de casa, tá? Que é o mínimo, que é lavar as mãos, tirar o sapato, e, né, não chegar em casa e ficar abraçando a família inteira, tá? E uma série, né, de coisas aí que vocês já sabem, ok? Parabéns, excelente, nota máxima, né? E eu Obrigada. sugiro que vocês escrevam um artigo, acho que vale a pena investir em cima da pesquisa. Tá bom, meninas? Tá bom. Beijo, Obrigada, parabéns, professora. amadas. Ai, amada. Obrigada, prof. Ok, próximo grupo. Quem se habilita? Nós podemos, prof. Então, vai, Jéssica Bonato, amada. Eu vou desligar aqui o microfone, então. Eu vou apresentar, fazer a transferência. Aparecendo? Tá. Bom, então, nosso grupo
ele queria falar sobre o tema relacionado ao jogo e o processo de ensino-aprendizagem. Então, nós encontramos um artigo de Simão de Miranda, cujo título é No Fascínio do Jogo, a Alegria de Aprender. Então, vai ser apresentado por mim, Janaína Costa, pela Jéssica Bonato e pela Luane Borges. Então, o que esse artigo nos traz? Ele nos traz a relevância do jogo no processo de ensino-aprendizagem. Quais são os benefícios, as contribuições, as vantagens que os jogos traz nesse processo de ensino. Então, ele fala nesse artigo qual que é a relação do jogo com o processo de socialização, de afeição, de motivação, de criatividade, com a cognição. Então, ele separa em tópicos cada relação dessa do jogo com a socialização. Então, cada tópico, ele faz esse contexto, essa relação de cada um. Então, aqui tem uma citação dele, que diz que a socialização, a afeição, a motivação, a criatividade e a cognição se relacionam para que o aprendizado proporcione o desenvolvimento integrado das potencialidades e habilidades das crianças nas séries iniciais. Então, o primeiro tópico é o jogo e a cognição. Então, ele diz que o jogo proporciona exercício do intelecto, pois ele lida com observação, com a atenção, com a memória, com a imaginação, com o vocabulário, entre outros. Então, qualquer assunto pode ser apresentado na forma de um problema para o qual o jogador tem que contribuir com uma solução. Então, o jogo como um aliado do professor. Então, ele deixa bem claro que o jogo, ele pode ser, qualquer assunto pode ser trabalhado através dos jogos, português, matemática, história. Então, o professor precisa explorar essa ferramenta, né, no processo de ensino-aprendizagem, ainda mais com ele trazendo essas contribuições que o jogo traz, né, no processo de ensino-aprendizagem. Então, o jogo estimula a memória, a linguagem, a atenção, o foco, a tomada de decisões, entre outros. Então, brincando, a criança experimenta, descobre, aprende, confere habilidade. Então, o jogo e a socialização. Então, qualquer jogo que tem seus princípios, o relacionamento entre os indivíduos, traz consigo a socialização. Então, ele proporciona às crianças aprender as regras sociais e adaptar-se com riscos reduzidos. As atividades lúdicas sensibilizam, socializam e conscientizam. Então, só que não basta você dar o jogo para a criança, você tem que ter um propósito, um objetivo, tem que ter um planejamento em cima desse jogo, né? Então, você tem que levar em consideração o contexto social, cultural dessa criança para que haja uma conexão com essa realidade dela, para que tenha um significado esse aprendizado, né? Então, eu vou falar sobre o jogo e a afeição. A afeição se conecta com o cognitivo. Então, como a Jana falou, tudo que envolve a afeição, alegria, sentimento, carinho, está envolvido, está relacionado com o cognitivo. Relação professor-aluno. Essa relação deve ser recíproca. É uma troca entre o professor e o aluno, uma troca de afeição. Jogando, a criança desenvolve sentimentos, desenvolve esse afeto, essa conexão com outras crianças. Ela está jogando, ela está criando essa conexão. A criança e o jogo, quando a criança joga, ela cria um mundo fictício, ela cria essa conexão, essa alegria, esse afeto, e ela vai levar isso para o mundo real dela. Se ela está alegre, se ela está se divertindo, ela vai demonstrar no mundo real dela. A privação afetiva. Quando a criança é privada de receber algum afeto, ela tem algumas consequências, que são prejuízo intelectual e emocional, agressão, incapacidade de dar e receber afeto e insegurança. Então, essas são algumas consequências que a criança pode ter na privação do afeto. E o jogo e o professor. Quando o professor joga com a criança, ela tem essa conexão. É o momento de utilizar o afeto no jogo. E o jogo é a motivação. O jogo e o estímulo. Então, o jogo é o que promove um maior estímulo, o interesse na participação das aulas. Esse estímulo, esse jogo pode
transformar um ambiente motivador. Se a criança está num ambiente motivador, ela tende a aprender melhor, ela tende a participar mais das aulas, melhorar a frequência das aulas, e o professor pode estar utilizando o lúdico na aprendizagem, utilizar o jogo, jogos e brincadeira numa alfabetização, num conteúdo específico, num projeto. O jogo é bem importante na aprendizagem. E a motivação e a criatividade. A criança, quando joga, ela se motiva, ela melhora a criatividade, melhora a inteligência, ela quer aprender, ela quer ganhar. Então, um jogo que vai estimular a melhor criatividade na criança. Daí eu trouxe também uma citação de James Christian. O jogo infantil normalmente caracterizado pelo signo do prazer ou da alegria, entre os quais o sorriso. Quando brincam livremente e se satisfaz, a criança demonstra por meio do sorriso. Esse processo traz inúmeros efeitos positivos ao aspecto corporal, moral e social da criança. Então, eu vou falar um pouco sobre o jogo e a criatividade, né? Então, o jogo, ele é a semente da imaginação. Então, dentro da imaginação, nós podemos transformar e desenvolver diversas outras áreas, né? A autora, ela traz, ela fala no artigo que ela queria que a cognição tivesse uma subcategoria da cognição. Por quê? Porque o jogo realmente ele desenvolve várias áreas da cognição, né? A criança desenvolve habilidades dentro do jogo que muitas vezes ela não consegue desenvolver em outras atividades normais. Também dentro da criatividade, dentro do jogo, ela desenvolve, ela transforma e descobre novos horizontes criativos, né? Que é onde ela vê muitas vezes um brinquedo e ela consegue fazer com aquele brinquedo outras coisas que até um adulto não imaginaria que poderia ser. O jogo, então, ele melhora e desenvolve a atenção, né? Para as crianças ter essa facilidade de resolver situações e problemas com maior agilidade, né? Se você estimula com o jogo, a criança tem essa criatividade, muitas vezes, de montar um jogo com mais facilidade, com mais agilidade, ou até um quebra-cabeça maior, algo nesse sentido que desenvolve. E a criatividade, ela nos traz bastante ensinamento, né? Dentro do jogo, com a criatividade, que são duas coisas que caminham junto, elas nos trazem ensinamentos. Então, a criatividade, juntamente com o jogo, ela desenvolve a socialização, a cognição, a afeição e a motivação. E também com a criatividade, nós podemos, as crianças e até nós adultos, podemos criar e recriar objetos, brinquedos, formas, tudo aquilo que nós queremos. E também com o jogo, nós podemos desenvolver essa capacidade criadora, de criar algo, de desenvolver algo. E aqui eu vou falar sobre o herói latente, que nada mais é do que o professor estar estimulando essa criança, né? Então, o que é? A sombra da criança brincante é um outro ser que a move. Então, é sempre o estímulo, né? Isso que a gente fala é o estímulo. Que o que acontece? A criança ela está ali um ser querendo receber esse estímulo, né? Então, para ela ter esse estímulo, é necessário um professor, um adulto que a estimule a fazer algo, a fazer aquilo. Então, é isso que se transforma um herói latente. Então, esse herói latente é o fruto que nós podemos imaginar é um fruto mirabolante da nossa imaginação, da imaginação da criança. É tudo aquela que ela cria, tudo aquela dentro da cabeça dela que ela tem aquele poder de imaginação. E para você conseguir trazer esse ser brincante, é necessário uma prática pedagógica adequada, né? Onde o professor vai estimular, trazer jogos, trazer brincadeiras, e ele irá transformar essa criança, então, em uma criança brincante, uma criança criadora. E assim ele facilita também, né? A escola, a gestão, ela deve facilitar e promover o engajamento dos professores. Ou seja, ele deve dar essa formação e os professores buscar essa formação para eles terem essa ludicidade em sala de aula,
né? Eles conseguirem transformar as crianças em um ser brincante, em um ser criador. E também a gente consegue perceber que as crianças têm esse engrandecimento através da ludicidade, né? Então, elas crescem muito, elas desenvolvem facilmente através da ludicidade, dos jogos lúdicos, até das práticas pedagógicas, né? Do pedagógico, mesmo sendo de uma maneira lúdica. E aqui eu trouxe uma fala da autora, né? Que eu achei bem interessante e que realmente nós devemos trazer essa prática para dentro da sala de aula. Ela fala assim: vivemos em um mundo em que, mais do que nunca, necessitamos fazer uso do nosso potencial criador. Né? Então, a gente se vê hoje em dia nisso, né? A gente precisa, atualmente, a gente se vê nesse cenário, que nós precisamos ser criadores, nós precisamos trazer inovar e se especializar para trazer conteúdos bons, práticas inovadoras, para as crianças também o lúdico, né? Que é onde elas vão interagir melhor. E aí estão nossas referências, né? Que é do artigo que nós pegamos. Pessoal, quem quer comentar do trabalho? Vamos lá, alguém comente. Excelente também, maravilhoso. Prof, eu quero comentar. Fale, Jéssica. Fala, bonita. Eu sou apaixonada por jogos. Oxe, minha Não, internet faz... acho que tá ruim, Tá, prof. vai. Tá Manda indo? bala aí que nós damos um jeito, hein? Então, eu sou uma pessoa apaixonada. Acredito que tem escolas que teriam que ter mais formação para isso, para os professores, porque principalmente escolas que utilizam muito a apostila, eles esquecem de como lúdico e como jogos eles auxiliam as crianças. Um tema assim, muito importante. Eu acredito que até no fundamental, até ensino médio, tem como adaptar jogos, tem como adaptar o lúdico. E, assim, parabéns, meninas. Muito bem. O trabalho. É isso, prof. E eu acho que hoje tem tantas ferramentas tecnológicas também, né? Dá para trazer os jogos para a sala de aula. Então, ferramenta é o que mais tem hoje para trabalhar. Então, não tem essa desculpa para o professor, né? Bem isso. Que mais? Muito maravilhosa apresentação, Caroline. Muito boas meninas, ressaltar o papel desse processo lúdico. Quem mais quer comentar? Eu também acredito que o jogo ele deveria ser o princípio, né, de todo o processo de alfabetização, de educação matemática, de tudo, na verdade, né? Bem isso, né? Mais alguém? Tá? Não? Muito bom trabalho, também nota máxima, né? Nota 1, excelente. Né, podem escrever também, podem fazer um artigo. Tem muitas revistas agora e editoras pedindo, por favor, para nós escrevermos. Nós chamamos de paper, né, que são textos curtos para publicação. Então, vocês devem também se mexer aí nesse sentido. A questão do jogo, ele é fundamental. Né? Lembram quando nós jogávamos lá na sala? Lembram? Nós fazíamos lá as nossas apresentações através do jogo. Eu trabalho, né? Vocês sabem que eu sou psicodramatista e que eu tenho uma formação em dinâmica de grupo e no jogo. E eu trabalho com qualquer faixa etária. Então, hoje, inclusive, nós tínhamos uma professora de matemática na Uniandrade, infelizmente, já faz muitos anos, que os alunos amavam ela, porque ela só trabalhava através do jogo. E o que ela usava mais era Tangram. Tangram, né? É assim que fala, né? Tangram. E olha, os alunos tinham paixão por ela. E é isso, né? Isso aí também é a questão do jogo eletrônico. Como tem jogo? Claro que os pais e nós, professores, precisamos fazer um trabalho de conscientização em relação ao jogo eletrônico, à internet. Tem muita porcaria
tá? Mas é só uma questão aí de fazer um trabalho educativo. O jogo, a vida é um jogo. E tem muitos empresários hoje pagando cursos caríssimos, tá? Para trabalhar a questão da criatividade, para sair da casinha. Porque quem é que está sobrevivendo hoje no mundo do trabalho? O criativo. Leiam sobre Domenico de Masi, né? Domenico de Masi. Ele é um sociólogo italiano, que eu tenho muita admiração por ele, e ele fala dessa questão do ócio criativo. Então, como tem jovens hoje se sobressaindo? Não sei se eu contei para vocês a história de um homem lá do Ceará, das galinhas. Ele ganhou R$ 600 aí do governo. 300 ele comprou comida, claro, para a família, e 300 ele comprou 50 pintinhos, e ele montou um micro negócio, que o negócio agora já está rendendo lucro. Tá? Teve tanta gente, né, que debochou dos R$ 600, tirou sarro do governo, fez festa, fez churrasco, postou aí na internet, riu da cara, da nossa cara, né? Porque quem pagou os R$ 600 foi quem paga imposto, riram da nossa cara. E tem um outro menino também, que eu achei muito interessante, que eu recebi o vídeo, que ele também, para ajudar a família, ele e tudo mais, ele montou um espetinho na frente da casa dele. E no começo era só uma coisa bem simples, assim. E os amigos começaram a apoiar ele. E hoje ele já tem um micronegócio. Tá? Então, como nós vamos, o mercado, o mundo global, ele vai estar se redesenhando já faz muito tempo, e a pandemia, então, veio e deu mais um empurrão. Quem é que está sobrevivendo? Quem é criativo. Quantas pessoas abriram escola, que começaram a dar reforço no fundo da casa? Quanta gente aí que vendendo pão, bolo de pote, salgadinho e tudo mais. Então, o jogo é isso. É trabalhar todas essas habilidades, né? Do trabalho em equipe, o pensamento lógico-matemático, e uma série de questões aí. Muito bem, meninas, parabéns. Tá? Valeu. Quem vai ser o próximo? Pode ser o nosso. Tá, vocês vão se organizando, só me dão um minuto, que está tocando ali o interfone, eu só vou ver o que é, só um minuto. Oi, galera. Vou compartilhar a slide para ver se está tudo certo para vocês. Calma aí. Gente, eu tô no celular e no notebook, porque o áudio do notebook é muito ruim. Tá ruim minha imagem? Não, amiga, tá boa. Porque eu tô olhando o notebook aqui e aqui é a câmera. Eu vou ter que sair e entrar, porque não sei o que aconteceu aqui, que eu não consigo mexer na minha barra de tarefas para abrir o slide. Só um pouquinho. Aqui fica melhor. Que séria, Lilian. A Carol saiu, mas agora ela precisa da autorização para entrar no TGF. Ah, não. Não, tá ali. Não tô conseguindo. Travou minha barra de tarefas? Oi, Lari. Oi, Gé. Oi, Jana, Luane. Oiê. Quem mais tá aí? Deixa eu ver. Oi, Mari. Oi. Quem é o grupo? Podem começar. Eu vou desligar o microfone aqui, tá? Lari, você consegue compartilhar aí que a Carol não está conseguindo? Eu acho que não, porque eu tô pelo celular e pelo notebook. Lembra que meu áudio tá ruim? Só um pouquinho, eu vou tentar baixar aqui de novo e abrir para ver se agora vai. Tá.
Ai, gente, eu abro aqui o slide e daí não consigo voltar para a reunião agora. Tá. Apresentar. Oi, estão me vendo? Tá tudo travado aqui. Sim, estamos ouvindo. Só um pouquinho. Eu não tô conseguindo mexer aqui, tá tudo travado. Consegui, Carol. Só um pouquinho que a Carol saiu agora. Prof, ela falou que o computador dela travou, tá? Ela já volta. Prof? Vamos aguardando aí, então, né? Sem problemas. Tá. Pessoal, quem é que. Eu estava com o microfone desligado. Pessoal, quem é que falta ainda apresentar? Falta eu e a Larissa Manoela. Ah, tá. Ok. Então, não estamos em tempo tranquilo, sem pressa. Ela falou que já tá voltando, que tá só reiniciando ali o notebook dela. Ah, não. E vocês, está tudo certo? Alguma dúvida sobre os outros trabalhos? Só tem mais um, né? Que é o da melhoria. Vocês podem fazer o da melhoria interligado com o que vocês já fizeram agora, né? Dá para fazer. Tanto de jogo, quanto da pesquisa da pandemia e da escola da ponte. Né? Dá para interligar. Bom, já tirei foto. Vamos aguardando aí. Voltou. Ok, então eu vou desligar o meu microfone, tá bom, menino? Então, bom dia. Desculpem os probleminhas, mas vamos lá. Então, nós vamos falar um pouquinho como se dá a prática da Escola da Ponte. E quem irá apresentar esse trabalho é a Larissa, a Lilian e eu, Caroline. Pode passar? Então, vamos introduzir um pouquinho como se deu a Escola da Ponte. A Escola da Ponte se iniciou sendo uma escola pública lá em Portugal em 1976. Esse ideal, ele se iniciou a partir da ditadura de 48, onde as escolas se encontravam em uma situação muito precária e os profissionais estavam muito desinteressados com a maneira como se dava a educação
naquele espaço. Então, elas passaram a pensar em uma nova forma de se trabalhar dentro das escolas e se agregaram junto a José Pacheco, que pregava uma educação baseada na autonomia e na diversidade, na liberdade. Então, se passou a construir uma escola onde se organiza por meio do interesse dos estudantes e se trabalha com todo respeito pela diversidade, onde eles passam a estabelecer as suas pesquisas e organizar de acordo com o interesse de cada grupo. Pode passar. Então, a metodologia de ensino dessa escola da Ponte, ela não adota um modelo de séries ou ciclos. Os estudantes, eles são colocados a partir dos seus interesses comuns. Então, eles fazem grupos de estudos a partir dos interesses comuns. E existem 3 núcleos. A iniciação, que é quando esse estudante ele está iniciando na escola e ele precisa de todo um preparo, de toda uma ajuda para ele conseguir entender essa nova metodologia, que é diferente de todas as outras escolas. Então, ele precisa de uma ajuda maior nessa iniciação. Na consolidação, as pessoas que estavam ajudando ele a entender essa nova metodologia e como ele precisa se adequar, já vão se afastando um pouquinho. Então, fica um campo intermediário entre ajuda e autonomia. E no aprofundamento, esse estudante ele já tem uma autonomia de conseguir entender quais são os seus interesses, o que ele precisa para estudar e aonde, né? E tem essa questão de fazer a ponte, que eles visam muito a construção de um cidadão, a formação, né, de um cidadão que consiga enxergar todos os aspectos além da sala de aula. Como a Carol falou, enfatizou um ponto que é importante, né, que é o caso da diversidade. Então, como se dá a sua... Agora é eu? Não, N, tá certo? Tá, né? Então, como se dá a proposta deles? Então, para eles, cada estudante é único e irrepetível. Então, por isso eles promovem o apoio de cada um, buscando conhecer cada contexto de cada estudante. E a aprendizagem se dá entre pares, ou seja, lá as turmas não são organizadas de acordo com uma faixa etária. Então, se misturam as faixas etárias das estudantes de acordo com o interesse de estudos deles e eles vão se ajudando e organizando a maneira como vão realizar suas pesquisas, tendo autonomia total para ver como que eles irão realizar essa pesquisa, quais serão os instrumentos, e o professor, então, é o mediador. O professor vem como um meio para orientar esse caminhar de pesquisa que eles estão desenvolvendo. E apoiar, então, cada um em sua descoberta. E o currículo deles se torna subdividido em currículo objetivo, que é onde tem norteia e metrifica toda a questão da realização das pesquisas e do caminhar deles, e o subjetivo, onde é focado, então, nos indivíduos, em seu desenvolvimento pessoal e levando em conta a realidade de cada um. Pode passar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, a diferença entre a escola da Ponte e a escola tradicional. Lá os alunos eles não são divididos em anos de escolaridade. Eles são, os grupos eles são formados conforme a afetividade que os alunos têm um com o outro e conforme o que eles têm interesse em aprender. Cada aluno ele é responsável por algum aspecto dentro ali no funcionamento da escola. Por exemplo, eu estava assistindo um vídeo onde uma mãe e uma filha foram conhecer a escola porque elas tinham uma parente que tinha deficiência, né? E eles precisavam de uma escola que a criança tivesse seus direitos dentro da instituição. E um dos diferenciais que elas observaram logo de início é que as crianças apresentam a escola para os visitantes. Então, criança de 6 anos apresentando a escola para visitantes e falando como que é o funcionamento dessa escola.
Lá as crianças trabalham para conquistar sua autonomia, então eles trabalham, eles buscam o conhecimento. Eles têm a autonomia de escolher um tema e investigar sobre esse tema que eles têm interesse. Eles podem sair para investigar na comunidade, em parques, em teatros. A escola ela tem uma preparação quanto a isso. Os grupos eles são heterogêneos e dinâmicos, eles mudam, né, conforme a afetividade, conforme o interesse da criança. E o que é o interesse em comum? Eles precisam ter o interesse em aprender algo em comum. A avaliação ela é contínua e também tem a autoavaliação. Lá a avaliação não é por provas ou questionários, lá a criança ela se autoavalia. Eles mesmos fazem um objetivo de aprendizagem. E no final desse estudo, ele se autoavalia. Será que eu aprendi o que eu queria? Será que eu consegui chegar ao meu objetivo? Então, esse é o diferencial. E na escola são 3 etapas. É o núcleo da iniciação, que é quando os alunos eles têm um início ali na instituição, onde o professor ele dá todo o suporte necessário. Ele vai ensinar porque assim, é uma escola livre, mas não tão livre. Tem os objetivos, né? Tem as regras de bom comportamento, de convivência e tal. Então, nesse início, é passado isso para essas crianças. Daí o núcleo da consolidação, onde as crianças já estão por dentro de tudo que acontece na escola. E o núcleo do aprofundamento, que é o núcleo onde eles mesmos começam a buscar os seus interesses e participar da parte interna da escola, como a apresentação da escola, trabalhar na biblioteca, por exemplo, e entre outros trabalhos para ajudar ali no bom funcionamento da instituição. Então, uma ação. Como que as escolas aqui brasileiras, elas podem conseguir adotar essa metodologia? Tem um princípio que diz assim, tentar fazer crianças felizes. Então, não é só pensar somente na questão de alfabetização, de repasse de conteúdo, que o aluno aprenda tal conteúdo e dentro de uma grade curricular e de um certo período de tempo, né? Mas sim tentar que as crianças elas fiquem felizes aprendendo, através da autonomia, tanto dos estudantes quanto dos professores, como a Lari falou. E tudo parte do interesse comum, né? Então, a gente tem como exemplo ali aquela nova proposta do ensino médio, o qual, querendo ou não, permeia um pouco da escola da ponte, onde os estudantes eles vão conseguir partir do interesse comum para a área que eles desejam atuar futuramente. Então, dentro de todo o nosso percurso, nós percebemos que todo o processo da escola, ela favorece uma educação voltada em uma pesquisa científica e autônoma por parte dos estudantes, desenvolvendo, assim, sua criatividade e seu desenvolvimento diante do mundo ao qual elas vão percorrer ao longo de suas vidas, tendo que lidar com todas as incertezas possíveis. Essa autonomia permite a democratização e o respeito tanto pelos professores quanto para os estudantes e também pelas famílias, né? E produz uma aprendizagem significativa para todos que frequentam essa escola. E essas são as nossas referências para a realização desse trabalho. E é isso. Tem uma frase que a gente, em uma fonte de pesquisa que a gente colocou nas referências, fala assim: mais do que aprender saberes, as crianças estão a aprender valores. Então, achei bem interessante essa frase. Muito bem. Muito bem, excelente trabalho também. Quem quer comentar sobre o trabalho primeiro? Quem gostaria? Eu gostaria de fazer mais uma observação. A escola, ela é pública, tá, gente? Então, é uma coisa bem importante, assim, que normalmente a gente pensa que é privada, né? Conforme tem algumas aqui em Curitiba que oferecem um ensino um pouco diferenciado, mas lá a escola é pública. Sim.
eu achei o máximo isso das crianças apresentarem a escola para quem vai visitar. Porque, né, nada melhor do que um próprio aluno para dizer como que é a escola, como funciona. Eu achei demais isso mesmo. Quem mais? Mais alguém quer comentar? Pessoal, então, assim, ó, excelente o trabalho, né? Parabéns. A Escola da Ponte é uma escola que está em evidência no planeta, no mundo. E realmente é isso. Eu vejo trabalho com estudantes com pouca autonomia. E a carinha deles de feliz quando eles têm autonomia. Quando você dá autonomia para eles. Então, autonomia é tudo. O que nós temos que trabalhar na matemática? Resolução de problemas. O que é ser inteligente? Inteligente é a pessoa que consegue resolver suas situações no dia a dia. Tá? Então, ser inteligente não é conhecer um monte de teoria, não. É ter a praxis. E cada vez mais, né, eu tenho lido muita coisa, estudado sobre a escola do século 22. É a praxis. O que é a praxis? É o fazer. É o saber fazer. Tá? Então, a Escola da Ponte, ela é inquestionável, né? Ela tem um trabalho excelente. E tem algumas escolas no Brasil particular, né, trazendo esse modelo, o próprio professor Pacheco perpassa muito, né, pelo Brasil, o próprio Rubem Alves, né, ajudou bastante a publicar o trabalho da Escola da Ponte. Tá ok, pessoal? Muito bem, parabéns, né, nota máxima aí para o grupo. Próximo grupo. Mais alguém quer comentar? Prof, Oi. só queria perguntar uma coisa. Daí, assim, como lá na Escola da Ponte, as crianças elas que trazem os assuntos que elas vão estudar e trabalhar, né? Assim, ó. Isso eu não sei se eu entendi. Mais ou menos, né? Não sei o que as meninas pesquisaram, tá? Mas as meninas não querem responder? Respondam, então. É porque eu só fiquei com uma dúvida, assim, daí, tipo, porque às vezes algumas coisas daí o professor que tem que acabar trazendo, né? Porque se as crianças O que vocês pesquisaram disso, meninas? Caroline, Larissa? Eu não cheguei a aprofundar nisso, mas pelo que eu entendi, os professores eles vêm com uma base para sustentar esse interesse das crianças, né? Para que então eles compreendam e façam uma ideia do que querem, para depois o professor ir fazendo todo esse caminhar junto a eles. Ah, entendi. Então eles trazem ali já uma base, né? Trazem. Tá. Bem isso. Tá bom. Obrigada, Carol. De nada. É mais ou menos, sabe, Mariela, dentro da proposta que Paulo Freire apresentou. Você vai trabalhar em cima do centro de interesse. Tá. Então, por exemplo, dentro da Prefeitura de Curitiba, eles têm lá o currículo, mas às vezes as professoras elas desenvolvem projetos juntamente com os estudantes em cima de interesse deles. Sim. Uma vez eu queria fazer um projeto sobre animais, eles queriam pinguim. Tá? Eu não tive saída, eu tive que trabalhar pinguim com eles. Daí uma pedagoga veio me questionar, mas pinguim não é da nossa realidade, né? Porque não tem pinguim aqui. Tá? Mas, né? Então é isso. O próprio Paulo Freire, Freinet, né? Quando Freinet traz a questão da pedagogia do bom senso, de você trabalhar com centro de interesses, e tem outros aí, né? Sim. O próprio Perrenot também traz isso. Então, nós temos que ter um currículo básico, que graças agora nós já temos, que antes nós não tínhamos. Mas eu posso estar abrindo.
né? E trabalhar, mesmo dentro desse modelo mais tradicional, com currículo menos flexível, eu posso trabalhar a flexibilização curricular com eles, que é o próprio os cantinhos temáticos, né? Ok? Ok, professora, entendi. Obrigada. Era isso? Mais alguém tem dúvida? Vamos para o próximo grupo, então. Quem são as próximas feras? Sou eu, Larissa Manuela. Larissa, o quê? Manuela? Manuela, yes. E a? Jéssica Ferraz. Tá. Só um pouquinho. Larissa Fagundes apresentou? Não. Não? Então tá. Só. Maria Ellen. Não. Nayara. Não também. Pamela. Não também. E a Priscila. Essas aí estão faltando. Vamos lá, então. Podem começar. Ok. Eu vou desligar aqui, só um pouquinho. Eu coloco na tela inteira ou na janela? Para compartilhar a tela. Alguém ajuda a Lari ali, fazendo favor? Ó, mas expliquem ali para ela. Eu coloquei como tela inteira, Lari. Mas daí fica aparecendo, tipo, só o slide para você não consegue ver a gente, né? Eu vi vocês, eu vi todas vocês e mais o slide. Então, eu vou colocar a tela Isso, Lari, você só vai conseguir ver o slide, mas as pessoas conseguem te ver. Ah, tá. Obrigada. Tá aparecendo? Eu acho que tem um foninho raspando na roupa, tá bem ruim o áudio. Sério? Melhorou? Tá me ouvindo? Não, ainda tá barulho estranho. Sério? Ó, pessoal, deixa só no ligado quem vai falar, né? E realmente tem um fone aí dando algum probleminha. Melhorou? Vocês estão me Lari. ouvindo? Obrigada. Vocês estão vendo também? Sim, aperta F5 daí que ele deixa a tela inteira. Tá. Obrigada. Pronto. Bom dia. O nosso tema é dança como processo de aprendizagem. A dança, por si só, ela traz muitos benefícios para o ser humano. Foi uma forma que o ser humano encontrou de se expressar através de movimentos corporais. É ela que promove a sensação de bem-estar, aumenta a autoestima e ela estimula muito a memória e muitas vezes ela também auxilia no combate da depressão. Dentro de uma proposta pedagógica, ela não pode ser muito ligada à técnica de si, porque a escola não tem o interesse de formar bailarinos, mas sim oferecer ao aluno a possibilidade de se expressar utilizando a criatividade e também ela vai, como ela auxilia bastante no processo da memória, ela também vai ajudar bastante no processo de ensino desses alunos. E quando se trabalha a dança dentro do ambiente escolar, ela vai auxiliar os alunos a fortalecer a sua coordenação motora,
a sua musculatura e é através da dança que a criança vai aumentar o seu conhecimento corporal e ampliar a sua noção de espaço. Então, algumas escolas, elas tendem a transmitir o ensino de forma tradicional e acabam, de certa forma, reprimindo as crianças e achando que elas têm que ficar sentadas em silêncio, sem se movimentar, porque é assim que você tem que aprender, e acabam levando em consideração, acabam esquecendo que cada um aprende de uma forma, né? Então eu posso estar ali, de certa forma, me movimentando, fazendo outras coisas, mas eu sou auditivo, então eu aprendo escutando. Então o professor está falando, eu estou me mexendo, eu estou escutando, e eu estou aprendendo, né? Então, a escola ela deve ter um olhar atento para cada um dos seus alunos, porque vai, de certa forma, analisar cada um, ver a forma com que ele aprende e ajudar ele transmitindo conhecimento dessa forma e vai evitar que eles tenham frustração. Eu quero falar uma fala aqui antes do artigo que a gente leu, que ele fala assim, que diante disso, a dança é tão importante para uma criança quanto falar, cantar ou aprender geografia. É essencial para a criança que nasce dançando não desaprender essa linguagem pela influência de uma educação repressiva e frustrante. Por isso, a educação deve unificar o corpo e a mente, ensinando a pensar em termos de movimento, para dominá-los, e não apenas se preocupar com o domínio da escrita, do raciocínio lógico, abstrato e da linguagem, né? Então, muitas vezes a escola se prende muito em ensinar apenas a criança a escrever, né? E acaba reprimindo essa área das artes, né? Tanto a música, como o desenho, como a dança, o teatro, que são formas da criança se expressar o que está sentindo dentro dela, né? Isso é tão importante para o desenvolvimento dela quanto as outras áreas de aprendizagem, né? Então, a nossa ação seria promover palestras sobre a importância e o benefício da dança, porque eu creio que muitos profissionais ainda não têm esse conhecimento do quão a arte é importante no processo de ensino-aprendizagem. Aqui estão as nossas referências, e eu trouxe essa imagem aí que fala, antes de uma criança começar a falar, ela canta. Antes de escrever, ela desenha. E no momento em que começa a andar, ela dança. A arte é fundamental para a expressão humana. É isso. Muito bem, então. Pessoal, quem quer comentar, né, sobre o trabalho das meninas? O que vocês acham? O que vocês pensam do tema? Alguém? O que vocês acharam do trabalho? Oi, fale, Mariela. Eu queria comentar o seguinte, que eu vejo muitas escolas que entram no ensino fundamental e já tiram música, música que eu percebo mais, assim, né, que realmente eles tiram. A aula de arte até eles continuam, mas a música entrou no primeiro ano ali, eles já tiram do currículo, né? Não sei. Bem isso. E é triste de ver, né? Me dá uma pena, assim, porque você vê que a música, ela realmente ela promove muitas coisas na criança, né? E eles acabam, acho que entra no fundamental, eles já acham que tem que tirar, né? Já. Pessoal, mais alguma questão? Então, né, a dança, ela é fundamental, ela vai entrar lá nos 4 pilares lá da educação para a arte, né, que é a dança, a música, artes, né? E teatro. E teatro, isso. Obrigada, Lari.
tá? É fundamental. Eu já dei aula de artes, né, para substituir professores, e, claro, eu não tenho formação em artes, né? Tá ok, Larissa. Então, eu não tenho, né, formação em artes, mas eu já dei aula de artes, e eu já defendi isso em várias palestras e tudo, que artes deveria de ser o eixo da educação, né? Deveria de ser o eixo. E, além disso, é terapêutico, tá? Claro, a escola não tem uma proposta terapêutica e vai fechar lá com o trabalho de quê? Da criatividade, da autonomia. Então, se vocês prestaram bastante atenção em todas as apresentações, vocês vão verificar que essa apresentação da dança, ela fecha com todos os outros trabalhos. Porque, através da arte, né, hoje nós temos dentro das empresas, eu trabalhei muitos anos dentro de empresas, com a parte educacional, trabalhando o quê? A dança, o teatro, tá? Hoje nós temos a dança circular, que ela é terapêutica. Dentro das escolas, das faculdades para a terceira idade, se trabalha a dança circular. Outro dia eu estava falando com uma colega que é idosa, ela disse, eu não aguento mais essas minhas professoras, elas só querem que eu faço quebra-cabeça, só querem que eu faça quebra-cabeça, não aguento mais. Eu falei, fale para elas, essas psicólogas só vêm com o tal do quebra-cabeça, porque a faculdade, hoje, para a terceira idade, ela tem uma proposta de manter, né, esses idosos com qualidade de vida, tá? Com qualidade de vida em todos os sentidos. Excelente o trabalho, parabéns, também nota máxima para vocês, tá? Muito bom. Pessoal, vamos ver aí, tem mais alguém para apresentar? Maria Ellen. Nayara. Larissa Fagundes. Não apareceu, né? Infelizmente. Pamela. E Priscila. Ok, pessoal. Então, eu quero agradecer, eu acho que foi muito bom, né? Não sei o que vocês acharam, né? O que vocês acharam? Acharam do seminário, tá? Eu quero parabenizar, né, a todos em relação aos trabalhos, tá? Daí, na próxima aula, eu vou trabalhar o conteúdo que era para trabalhar nessa aula. Eu vou postar novamente tudo e colocar lá certinho, tá? Eu vou gravar daí essa aula de hoje e passar para vocês. Pessoal, alguma questão? O que nós trabalhamos hoje, se nós avaliarmos todas as apresentações? Nós tivemos aí, deixa eu ver que eu anotei aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só achar aqui. Então, nós tivemos aí a primeira apresentação, que foi a pesquisa, a segunda dos jogos, né, a escola da ponte e a dança. É isso, né? Muito bem. O que vocês acharam? Podem falar. Liga ali, Lari, fale. Que contribuições que o seminário trouxe para vocês? Eu acho que em várias áreas foi muito bom, né? A gente conhecer, que nem o grupo da Lilian que trouxe a Escola da Ponte. Muito bom a gente conhecer essa realidade, né? Eu sempre achei bem legal o sistema de ensino deles.
E também a forma como você falou, né, de trabalhar a criatividade, né, a Jana trazendo, o grupo da Jana ali trazendo os jogos, eu acho isso muito legal, é bem dinâmico. E às vezes algumas escolas falham nisso, né, acabam só conteúdo, e acaba tendo um ensino bem maçante. E também sobre o ensino à distância, né, está sendo bem complicado. Ok, então. Mais alguém? Eu acho que foram todos temas riquíssimos, né? Que só agregam a nossa formação, todos eles, e nos levando a uma reflexão, né? Todos eles nos levam a uma reflexão sobre a nossa formação, sobre a nossa prática, né? Ok, muito bem. Quem mais? Luane, Mariela, Jéssica. Mais alguém? Por mais que os temas que foram abordados hoje sejam temas atuais, ainda existe muita dificuldade, né, dos professores colocarem essas práticas dentro da sala de aula. Bem isso. Não é fácil mudar, né? A mudança, nós sempre temos a resistência na frente, tá? A gente coloca, né? Isso é nato, isso é nosso, isso é próprio, é eu, é vocês, nós temos algumas pessoas com mais resistências e outras com menos. Pessoal, foi muito bom, amei, né? Me agregou bastante como profissional e também fiquei muito feliz de ver cada vez mais o comprometimento de vocês, o crescimento, E eu vou ser bem clara com vocês, tá? O aluno que se compromete, ele se compromete com ele se compromete com a universidade, O estudante que não vem aqui, né, dividir e apresentar o seu trabalho, ele não tem compromisso nem com ele, muito menos com nós, Então, ninguém está me desrespeitando, está se desrespeitando a si mesmo, A si mesmo. Se eu assumo um compromisso, eu assumo, Se eu assumir um compromisso aqui com o meu vizinho, às 3 horas da tarde, eu ir fazer compra para ele no mercado, eu vou, É um compromisso. E tem uma coisa bem grave em termos de mundo. Nós poderíamos estar vivendo bem melhor se as pessoas tivessem mais compromisso, Comprometimento, compromisso e amor ao próprio. Então, parabéns a vocês, Um grupinho fera aí, ó. Fiquei bem feliz. Ok, pessoal? Fiquei muito feliz. Parabéns. Ok?